Cover Up, que ainda não tem título em português, pelo menos quando eu tô gravando esse vídeo, ainda não tem data de estreia, mas provavelmente estreia em dezembro na Netflix. Se você inclusive estiver vendo esse vídeo depois que o filme já estreou na Netflix, comenta aqui embaixo. Inclusive eu vou falar filme várias vezes aqui, apesar de ser um documentário, eu tô fazendo essa brincadeira porque na minha crítica de Apocalipse nos Trópicos eu falava filme e as pessoas comentavam, não é um filme, é um documentário. Bom, um documentário é um filme, isso daí deveria ser óbvio, mas muita gente aparentemente não sabe que documentário é um filme documental. Inclusive aqui eu faço essa brincadeira para começar dizendo que aqui é quase uma ideia de uma cinebiografia, mas que não é exatamente uma cinebiografia, ou é uma cinebiografia que está querendo dizer outra coisa. Tem o personagem aqui do Seymour Hersh, um dos principais, dos mais conhecidos, dos mais reverenciados, dos mais polêmicos, em certo sentido, jornalistas investigativos de todos os tempos, ou pelo menos jornalistas investigativos americanos, que vai ter grande destaque durante décadas e décadas, e acaba se transformando em um dos pilares aqui do jornalismo investigativo. Mas é óbvio, o filme aqui da Laura Poitras e do Mark Obenhaus, que agora trabalham juntos aqui, a Laura Poitras também faz seus documentários sozinha e ela é mais conhecida, ela geralmente tem esse interesse na política americana, em investigar os Estados Unidos, em como os Estados Unidos operam. E aqui em Cover Up é quase como se o filme fosse uma investigação dos Estados Unidos e também do jornalismo. Eu, como jornalista, apesar de eu nunca ter desempenhado essa função de jornalista, de redação, de jornalista investigativo, eu fico muito feliz, eu fico muito apaixonado por filmes que vão abordar a profissão com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta importância quanto esse filme aqui. E, ao mesmo tempo, como eu disse, ela tem essa dinâmica de pegar o cover-up, o encobrimento, né? As informações sigilosas, as informações que são não só sigilosas, que elas são encobertas e não chegam para o público, quase como a base fundadora desses Estados Unidos moderno, dos Estados Unidos contemporâneo, em certo sentido, né? Então, como os Estados Unidos se estabelecem como essa potência por meio principalmente de guerras, que é o maior interesse aqui, como esse país se desenvolve dessa forma, se transforma nessa grande potência, mas se você começa a investigar, se você começa a cavocar tudo que é escondido, você vê o que tem, começa a feder, né? Tudo aquilo é muito podre. E aí entra a figura aqui do Seymour Hersh, que não vai ter um caso específico dele, né? E por isso que tem essa ideia da história do jornalismo americano, da história dos Estados Unidos e da história do Seymour Hersh sendo quase que se transformado em uma coisa só. Mas vai ter casos centrais ou períodos centrais aqui no filme, principalmente tudo aquilo que envolve a guerra do Vietnã, principalmente um caso específico dentro da guerra do Vietnã, mas não só isso, a gente vai ver como ele vai passando também por coisas mais no presente, período de Gaza, com um caso ali do início que a gente acha que vai ser aquela história que vai ser contada, aquela história rapidamente não se demonstra como sendo o foco do filme, e algumas entrevistas também. Mas aqui eu gosto que, ao mesmo tempo que o documentário ele tem esse lugar mais tradicional de ir contando a história e tendo essas entrevistas no meio, quase não tem entrevista, tem muito pouco, principalmente de personagens secundários, é uma aqui, uma pontual ali. A gente tem, claro, a figura do Sai falando um pouco mais, isso o próprio documentário se abre pra gente, o que é bem interessante. Então, a Laura Poitras queria fazer um filme com ele há mais de 20 anos e não conseguia. Então, quando ele fala pra gente, a equipe é reconhecida ali por trás das câmeras. A equipe pergunta, a Laura Poitras pergunta pra ele, faz perguntas direto pra ele. Então, não tem essa tentativa de ser simplesmente esse documentário tradicional nesse sentido, mas ele se abre pra gente enquanto público, né? Ele fala, estamos dentro da casa desse cara, a gente sempre quis falar com ele, eu sempre quis fazer um filme com ele, e agora sim eu estou conseguindo. Ainda que tem uns teatrinhos ali no meio do caminho, nessas cenas que pra mim não são exatamente as melhores, né? Então, ele falando, eu não quero mais fazer esse documentário, desliga a câmera e tal, tipo, claramente aquilo é meio que um teatrinho encenado e tal, que são os momentos que eu gosto menos. Mas eu gosto como essa figura, ela meio que se conta a sua história por si só, ele nem precisava falar de tudo aquilo,
mas como essa história vai sendo contada e a importância, inclusive, das fontes dele que ele não revela de forma nenhuma, né? Então, essa ideia de você investigar os encobrimentos, mas não revelando quem deu aquelas informações, né? Então ele é muito fiel às fontes e a gente vai vendo a construção desse homem que se transforma nesse Marco, porque ele é muito bem informado acima de tudo, né? Ele mostra alguns dos jeitinhos dele de fazer isso, ele consegue ter esses muitos contatos, ele consegue fazer as pessoas falarem pra ele. Tá aí um pouco da brincadeira do documentário, né? A Laura Poitras queria que ele falasse com ela há tanto tempo e não conseguia. Esse cara que é conhecido justamente por conseguir falar com essas pessoas e fazer essas pessoas falarem, finalmente a Laura Poitras conseguiu colocar ele diante da câmera para ele poder contar a sua história. Não ele sozinho, aqui tem um trabalho muito bom de montagem e construção de narrativa a partir disso. Como eu disse, é um documentário que vai passar por muitos anos, por muitos casos, mas ele nunca perde esse dinamismo e até esse lado mais de informação que ele vai trazendo pra gente. Então, um uso muito constante dessas imagens de arquivo, dessa busca constante por essas imagens, para que o documentário nunca se transforme em algo cansativo. Essa narrativa que avança e avança e continua avançando e que vai criando uma sensação de querer descobrir mais na gente, né? Então quase como se colocasse o público nessa posição de querer ser um jornalista investigativo também, do público querer saber mais sobre aquelas descobertas que esse jornalista vai fazendo, ao mesmo tempo que ele vai demonstrando como todo esse sistema podre funciona, não sozinho, com ajudas, mas aqui o filme, ele vai ser o foco, né? Essa ideia é até bastante americana do filme, né? Do homem contra o sistema, né? É algo muito, muito histórico no cinema hollywoodiano, essa visão individualista em certo momento, por mais que ele trabalhe sempre com as fontes, ele trabalhe com pessoas no jornal, pessoas que vão estar sempre ajudando ele, mas ele é a figura central, ele bate de frente com o sistema, ele descobre aquelas coisas. E acho ainda mais legal como no meio de tudo isso é um documentário bem pesado, um documentário bem denso em informação, que a gente vai ver inclusive imagens bem pesadas quando relacionadas ao Vietnã e tudo mais. Então, que tem esse sentimento, nunca deixa de ter esse sentimento das coisas horríveis que os Estados Unidos fizeram em toda a sua história. Mas, ao mesmo tempo, um documentário que tem momentos muito engraçados, assim, né? Por meio dessa dinâmica jornalística, ele consegue tirar, e a montagem faz isso muito bem, consegue tirar momentos muito engraçados. Para mim, os melhores de todos quando envolve as ligações, né? Do Nixon falando sobre o Psy. É realmente muito bom, tem uns momentos realmente muito bons nesse sentido. Acho Cover Up um grande documentário, acho a Laura Poitras uma das grandes documentaristas, né, principalmente documentaristas americanas dispostas a investigar e ser bastante crítica aos Estados Unidos. Acho bom, acho Cover Up bom, talvez até goste mais desse do que All the Beauty and the Bloodshed, que foi o último documentário dela, premiado em Veneza e tudo mais. Acho até melhor também que o Citizenfour, que também é outro documentário dela bastante premiado e tudo mais. Cover Up pode passar mais desapercebido, mas inclusive entra agora no Netflix, então muita gente pode assistir por isso também este ano e é cotado para as premiações do ano que vem. Não sei se vai ser premiado, mas é cotado para essas premiações. Torça para que tenha indicações. Achei realmente muito bom. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.